Caros e caras, amigos e amigas do nosso canal do Paulo Nunes, e nesse momento eu já aproveito para lhe pedir que clique naquele botãozinho inscrever-se. Nós estamos perto de alcançarmos os 500 inscritos no nosso canal. É a nossa meta para o mês de outubro. A partir de novembro nós começamos com outra campanha. Estamos com 466 inscritos. Tínhamos 467, mas um entendeu em desinscrever-se, o que a gente respeita. Nós falamos no último comentário sobre a questão da Petrobras e dos preços dos combustíveis no Brasil. Petrobras essa, fundada por Getúlio Vargas em 1954, e que teve seu presidente, o general Juracy Magalhães, que era ex-governador da Bahia. Bom, considerando tudo isso, nós recebemos aqui, e sempre vamos dar uma atenção especial a um visitante, e eu não sei se chegou a ser inscrito no nosso canal, Osmar Batista do Aragão. E ele então fez uma indagação sobre o lucro da Petrobras, se houve lucro da Petrobras nos anos 2014, 2015 e 2016. Olha, o que é que nós falamos sobre a questão da Petrobras no nosso último comentário? Vejam, senhores, cada país no mundo tem alguma coisa que proporciona a sua independência, a sua receita, para daí você fomentar todos os outros serviços existentes no país que são carentes. Houve um passado no Brasil de que o café era a sustentação econômica do país, depois houve um tempo que era o cacau, né? Sempre foi o tempo do gado e até a descoberta do petróleo no Brasil. E o petróleo começou a ser, como é em qualquer lugar do mundo, uma moeda interessante, porque além de ser possível exportar para quem tem muito, é também possível você mover a economia do seu país utilizando o petróleo para praticamente tudo que se diz combustível. E o Brasil, com a Petrobras, ele vem desenvolvendo essa política e tentando a independência do país, a independência financeira. Mas é muito importante que conheçamos a história. O Brasil, em 1984, 83, se eu não me engano, vocês se lembram, os mais velhos, que você não podia andar com um carro acima de 80, porque o Brasil não tinha petróleo. O Brasil não tinha R$1 para comprar petróleo fora do país. O petróleo que o Brasil produzia era pequeno para a frota de automóveis e para as outras coisas que são movidas com petróleo. E o governo lançou uma campanha: não passe dos 80. E mais, eu inclusive fui prejudicado com isso. Quando você abastecia o seu carro com gasolina ou álcool, você deixava lá o empréstimo compulsório ao governo do Brasil, para que o Brasil tivesse dinheiro para comprar petróleo. Os mais velhos vão se lembrar disso, meu caro Osmar Batista Aragão. Essa era a situação do Brasil. Em 1991, a Petrobras deu um prejuízo de 6 bilhões ao Brasil. Estou voltando para aquele lado. 1991, você observa quanto você recebia de salário. E o que significava 6 bilhões de reais em 1991, que não é a mesma coisa de 6 bilhões de reais hoje. Então, nós estamos dando aqui uma satisfação ao nosso ouvinte, porque, e o nosso, que ele viu aqui no blog, não sei se ele está inscrito ou não, mas observe que ele me chamou a atenção, para quem acompanhou o canal, está lá nos comentários, ele chega e pergunta sobre o lucro, se houve lucro em 2014, 2015, 2016. E nós vamos responder que não houve. Não houve por uma série de razões que talvez eu não tenha tempo aqui para explicar.
Porque o que acontece? Petróleo, dependendo do uso, você tem que aumentar o preço ou diminuir o preço. E nesses anos 2014, 15 e 16, o Brasil precisava demais desse petróleo barato. Porque é muito simples você aumentar o preço da gasolina, do diesel, e não se preocupar com o pós-aumento. E isso, todo governo que pensa na maioria do povo pode tomar esse tipo de atitude. Não se justifica você encarecer o barril de petróleo para poder favorecer, aliás, encarecer o preço da gasolina e do diesel para encher de dinheiro os acionistas da Petrobras. Talvez os senhores não saibam, mas a Petrobras parece ser brasileira, mas não é. O governo, o povo, fica com a média de 27% da receita da Petrobras, que é o dinheiro que vai para o governo federal. O restante é dividido com a operacionalização e com os acionistas da Petrobras. Portanto, há um ganho exaustivo, mas quando o governo anuncia o lucro da Petrobras, ele não informa a população que aquele lucro da Petrobras não é do povo. Agora, por exemplo, a Petrobras está com lucro de 50 bilhões de reais. É um lucro fantástico. Mas desses 50 bilhões de reais, apenas um quarto ficará com o governo. O restante será com os acionistas e as outras obrigações que tem. Mas para aplicar no povo, que é dono do petróleo, só um quarto desse valor. E aí as pessoas comemoram. Só que, para que a Petrobras desse esse lucro exorbitante de 50 bilhões, seria muito bom que esse lucro fosse dado, mas que o povo não tivesse que pagar um valor tão caro pelo preço da gasolina. E aqui eu vou fazer um relato exatamente pela provocação do nosso ouvinte, do nosso assistente Osmar Batista dos Santos, e vou pegar aqui o papel para não ficar virando toda hora para os senhores e dizer o seguinte. Em 1991, a Petrobras deu um prejuízo de 6 bilhões e 200 milhões. E deu outros prejuízos até 2003. Já em 2003, a Petrobras deu um lucro de 18 bilhões de reais no Brasil, já sob o comando do PT, comando do presidente Lula. Em 2004, esse lucro subiu para 45 bilhões. Em 2005, 24 bilhões. Em 2006, 26 bilhões. Em 2007, 29 bilhões. Em 2008, 33 bilhões. Em 2009, 29 bilhões. Em 2010, 35 bilhões de reais de lucro. Em 2011, 34 bilhões, repetir, 35 em 2010, 34 em 2011, em 2012, 21 bilhões, em 2013, 24 bilhões. E o que é interessante dizer aos senhores e senhoras que nos assistem aqui no canal do Paulo Nunes? Para que os senhores tenham ideia, em 2014 ou 2013, você comprava um litro de gasolina por R$ 2,30. Hoje você compra um litro de gasolina a R$ 6,20. E é claro que quando você multiplica, os valores são outros. E agora a Petrobras dá um lucro de 50 bilhões. Que, como eu disse aos senhores, o governo fica com a quarta parte. O restante vai para os acionistas. Mas aí o nosso internauta, ele fez uma observação e ele não olhou, por exemplo, que desde 2003 que a Petrobras vem dando muito lucro e as pessoas vêm utilizando os botijões de gás a R$15, a R$20, a gasolina barata, o óleo diesel barato e o país vivendo no progresso. Nesse período,
o Brasil conseguiu empregar mais de 20 milhões de brasileiros. Hoje o Brasil tem 14 milhões de brasileiros sem emprego algum. E é claro que tudo isso tem a ver com o combustível que é gerado na Petrobras. O combustível barato faz você gerar emprego. O combustível caro faz você economizar um emprego. Então, ele aí me pergunta se houve lucro da Petrobras em 2014, 2015, 2016 e bota assim, lamentável. Meus caros e minhas caras, quem tem petróleo tem praticamente tudo. O Brasil é um grande produtor de petróleo. O Brasil gastou fortuna de 2004 até 2014 na descoberta de petróleo, conseguiu descobrir o pré-sal, conseguiu descobrir o petróleo que tem no Acre, cerca de 20 bilhões de barris de petróleo descoberto no Acre, que ainda nem sequer se mexeu. Hoje, nós vivemos uma triste realidade no Brasil. Esse lucro da Petrobras é muito importante para o Brasil, mas seria muito mais importante que as refinarias de Abreu Lima, as refinarias da Bahia estivessem funcionando. Os senhores não prestaram atenção, mas o atual governo demitiu muita gente na Petrobras, enxugou a Petrobras, logo jogou em cima dos funcionários e na falta de operacionalidade das refinarias brasileiras, tanto que nós importamos ainda 15% do nosso petróleo e aproveitamos disso para enganar o povo e colocamos para o preço como se estivéssemos importando 100% do petróleo. É isso que o Brasil precisa criar vergonha na cara e se rebelar quando uma coisa dessa acontece. Só 15% do petróleo brasileiro vem de fora, portanto, usa o mar, usa navio, usa mão de obra estrangeira, só 15%. Mas o governo mente para você e para comparar e fazer o preço da gasolina, do diesel e do bujão de gás, ele joga como se 100% do nosso petróleo viesse de fora. É isso, talvez, Osmar, que você pudesse indagar do governo e defender a nossa população. O objetivo do nosso canal é sempre lhe dar atenção a você, Osmar, ou a qualquer outro. Mas lembrando o seguinte, ora, será possível que eu chegue em 2002 e ajude você? Em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 e 14. Mas em 2015 eu não posso lhe ajudar porque as coisas não andaram bem. Em 2016 também. Aí você esquece tudo aquilo que eu fiz por você? Porque foi isso que transpareceu na sua indagação que está no nosso blog. Ela não foi suprimida, está lá colocada. Você pede que eu informe 2014, 2015 e 2016. Mas você não prestou e nem também pediu que eu lhe dissesse como é que foi em 91, em 94, em 2000, em 98 com a Petrobras. Então, vamos construir, mas eu não me importo com isso não, estou aqui para esclarecer. O Brasil é um grande produtor de petróleo no mundo e precisa desse petróleo para se desenvolver. Mas eu pergunto a você, principalmente, meu caro Osmar, o preço do botijão de gás em 2013, 2014 era R$20 talvez. A gasolina era R$2,50. Hoje a gasolina já custa quase 7 e o botijão de gás 110, 115 em alguns lugares. Então, de onde é que saiu esse lucro? Será que se nós aplicássemos um lucro de 50 bilhões que teve a Petrobras agora,
no atual governo, nós aplicássemos a gasolina a R$ 2,50 e o bujão de gás a 20 ou 25 reais, esse lucro de 50 bilhões que está sendo colocado não passaria de 10. É só uma questão de matemática. Por quê? É o povo do Brasil que está sendo extorquido no valor do preço do combustível que é seu. Não é justo que 25 bilhões de reais, 25 bilhões de reais, sejam repassados a quem tem ação da Petrobras, enquanto o povo paga esse valor de 115, 120 no bujão de gás ou num litro de gasolina 7, 6,50. Então, nós estamos vestindo os mais ricos que têm dinheiro para comprar ação com a roupa dos mais pobres, ou seja, com o sacrifício do povo brasileiro. E isso não quer dizer que seja norma de governo. Olha o que eu contei para você, meu caro Osmar. De 2003 até 2014, os lucros enormes da Petrobras, com a gasolina barata e com o bujão barato e com o povo comendo e tendo emprego. Mas hoje eu lhe dou uma notícia diferente. Eu lhe dou 50 bilhões de lucro da Petrobras e lhe dou com 14 milhões de pessoas desempregadas, um bujão de gás custando 110, 115 e um litro de gasolina 7 e o povo passando o maior aperto do mundo. Então, o que você faz? Petróleo está embaixo do chão, é do Brasil, mas nós vendemos esse petróleo para os nossos mesmos brasileiros com lucro excessivo. E aí, ainda se tenta culpar os impostos que são cobrados, eles são proporcionais. Como se os impostos do Estado cobrados no ICMS não repartisse com você que mora, eu entendo, eu acho, em Vitória da Conquista. As pessoas, na maioria, não sabem como funciona os impostos. Por exemplo, o imposto sobre circulação de mercadoria e serviço é o imposto que incide em cima do preço do combustível e que dá sustentação, não é o Estado da Bahia, que alguém fala, é imposto estadual, mas esse imposto vem para todos os municípios, inclusive a nossa Vitória da Conquista. Toda quarta-feira ela recebe a sua cota. E agora? Uma manobra que o atual governo fez junto com o presidente da Câmara, mas não foi ainda votada no Senado, daria à Bahia um prejuízo de R$1 bilhão no ano. Mas esse prejuízo, amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, a quem eu recomendo que bata o dedinho aí, se inscreva no nosso canal, precisamos chegar aos 500 assíduos e que a gente tem um respeito muito grande de pessoas que assistem o nosso canal. Então estamos com 466, que teve um aí que resolveu cancelar a inscrição. Então, quando se fala em Bahia, em R$1 bilhão, isso não é governador do estado, não. Esse bilhão vai fazer falta em Boa Nova, em Caculé, em Catité, em Vitória da Conquista, que vai ter a sua cota de toda quarta-feira diminuída a partir do momento que essa lei for aprovada, reduzindo o valor do combustível, descontando o imposto, o ICMS que é cobrado. E esse ICMS é cobrado, que é exatamente para manter as estradas por onde os caminhões carregados de combustível passam. Esse ICMS é cobrado para poder manter o funcionamento dos postos de gasolina com apoio da segurança pública, da iluminação pública, e tudo isso é dinheiro que sai do estado ou do município. E a partir do momento que você corta esse dinheiro, você vai acabar prejudicando o município. E no primeiro momento, todo mundo acha bonito. Olha, o presidente da República disse que vai diminuir o preço. Sim,
E no final, como é que fica? Vai melhorar o que para o povo? Quando o recado, o sinal era outro. Não é justo que, tirando o óleo do solo brasileiro, ele comece a sair da Petrobras no valor de R$ 2,30. Lógico que, se ele saísse de lá a R$ 1, essa gasolina que está em 7 estaria por R$ 4,10. E o Estado não estaria reclamando de nada, o município não estaria reclamando de nada. Mas ela sai com um preço alto, exorbitante, R$ 2,30, R$ 2,60. E aí é preciso calcular o lucro de quem comprou ações da Petrobras. E aí a Petrobras dá um lucro de R$ 50 bilhões. E algumas pessoas perdem a vida colocando álcool em madeira para poder cozinhar alguma coisa em casa. E o petróleo não é do acionista da Petrobras. O petróleo é de todo o povo brasileiro. Portanto, eu quero agradecer aqui a observação do nosso Osmar Batista Aragão, mas gostaria que ele tivesse um olhar mais profundo quando estabelecesse a crítica. Ele disse que era lamentável porque 2014, 15 e 16 a Petrobras balançou financeiramente e o seu lucro não foi grande. Mas ele não olhou, não observou que de 2002 até 2014 foi lucro atrás de lucro e os acionistas cada vez mais ricos. Não é isso? É essa sensação de ser brasileiro que nos engrandece. Nós temos que bater palma quando se acerta uma coisa, mas jamais tentar colocar defeito naquilo que está correto. Ora, tivemos esse lucro o tempo todo. Todo mundo que mexe com petróleo, a depender do tempo, ele tem lucro e tem prejuízo. É uma moeda arriscada. A Venezuela era um país rico, tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas o petróleo está dentro do chão. E a Venezuela, de uma hora para outra, começou a ficar pobre. Por quê? Porque a Venezuela, o barril de petróleo estava a R$120 o barril e caiu para 25. Aí a Venezuela empobreceu porque ela lastreou sua economia toda no petróleo. Então, é por isso que eu estou falando. É justo quando o preço do petróleo está caro e que você vende uma gasolina a R$ 6,5, R$ 7, escorcha o restante do povo brasileiro, que é tão dono quanto aquele que tem as ações, e aí deu prejuízo ou deu lucro. O que nós tentamos e queremos é manter o equilíbrio do nosso povo, que nós consigamos explorar as nossas riquezas para o bem de todos e não para alguns. Essa é a nossa opinião, mas de qualquer maneira agradeço ao internauta pelo comentário curto, que eu entendi que ele quis dizer isso, que era lamentável. Então ficou parecendo que eu estava aqui fazendo uma propaganda indevida da coisa, e não é essa a intenção. Mas quem abasteceu seu carro pagando R$ 2,30 em 2014, vai entender o que eu estou falando. E nem por isso o Brasil era mais pobre e nem os acionistas também eram mais pobres. Por quê? Porque eu mostrei aqui, em 2013 deu 24 bilhões de lucro. E você não tinha essa quantidade de desempregados. Mas eu volto para dizer que em 2008 deu 33 bilhões de lucro a Petrobras. Mas em 2004 deu 45 bilhões de lucro. Isso você talvez não considere lamentável, meu caro Oscar. Bom dia.